Bom dia, pastor Luzmar. Vou fazer um pouquinho, que quando eu colocar o celular no suporte, desliguei. Bom dia, Adriana. Olha aí, temos alguns corajosos acordando. Hoje tá bem frio, hein? Bem frio mesmo. Isso. Vamos esperar o pessoal ir chegando um pouquinho. Vamos ver se vai ter mais algum corajoso aí para nos acompanhar hoje de manhã. Se quiser mandar um aviãozinho para ver se tem alguém acordado, mais alguém acordado. Hoje nós vamos falar sobre as 3 faces do amor. Eu acho que a última live, sem ser a live que foi feita com o pastor Jim, nós falamos sobre o amor do Pai. E hoje a gente vai falar de quando nós amamos Ele e amamos as outras pessoas. Vamos ver se chega mais alguém. Deixa eu fixar um comentário aqui. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Acho que eu consegui. Apareceu para vocês o comentário fixado? Bom dia, Elaine, bem-vinda. Mais alguém aí que tá acordada cedinho. Tem alguém que tá no caminho indo trabalhar? Tá indo trabalhar, Sandra? Tem corajosos aí. Certinho. Vamos começar, então. Seria interessante, né, quem estiver assistindo essa live, que não assistiu aquela que foi do amor do Pai, assistir ela, porque uma vai completar a outra. Na live do amor do Pai, nós falamos sobre como ver Deus como um Pai. Bom dia, Luana, bem-vinda. Nós falamos sobre ver Deus como um Pai, falamos da maneira que Ele nos ama, como Ele nos ama. E hoje nós vamos falar o outro lado, sobre... A Sandra diz que está no metrô lotado. Boa sorte, Sandra, que Deus abençoe seu dia. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as 3 faces do amor, que está em Marcos. Vou ler com vocês, Marcos 12. Vamos lá. Marcos 12 e 28. Que fala sobre o mandamento mais importante. O mestre da lei, que estava ali, ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é mais importante de todos os mandamentos da sua lei? E Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Verso 30. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Essa é a primeira parte que nós vamos parar um pouquinho. Bom dia, Cris. A Cris também acordou. Com certeza deve estar indo trabalhar também. Bom dia, Marcelinho. Chegou também. Então, aqui está uma coisa muito importante. Ele fala esse sábio pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde para ele, bom dia, Juliano. E Jesus responde assim para ele, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com toda a sua força.
E aí, sabemos que Deus nos ama dessa maneira. E hoje nós vamos trabalhar isso. Será que a gente ama a Deus? E como amar a Deus dessa maneira que é dita aqui? Com todo, a palavra toda, ela significa algo completo, algo inteiro. Então, como amar a Deus da maneira que precisamos amar e o que nos impede de amar a Deus. E depois, quando nos próximos versículos, no 31, ele fala assim: e o segundo mais importante, ame os outros como você ama a você mesmo. Então seria amar a Deus, amar a você mesmo e amar os outros. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. Aí o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar, ou seja, fazer sacrifícios. E aí, Jesus viu que o mestre tinha respondido com sabedoria e disse assim: você não está longe do reino de Deus. Então, quando nós conseguimos viver essas três faces do amor, nós conseguimos estar próximo ao reino de Deus, viver realmente o que é o reino de Deus. E é impossível viver o reino de Deus sem o amor. E eu amo demais falar sobre o amor de Deus. Então vamos lá. Como amar a Deus como Ele nos ama? Então, o primeiro passo é esse, é nascer de novo. Nascer de novo. E amar a Ele com um todo. Deus, Ele nos quer por inteiro, né? Aqui estava escrito toda a mente, toda a força, toda a alma, todos os nossos sentimentos, toda a nossa mente, todo o nosso intelecto, com toda a nossa razão. Tudo isso precisa ser submetido ao Espírito Santo. Os nossos sentimentos têm que estar submetidos a Ele, as nossas forças, a nossa inteligência, porque a palavra de Deus diz que tudo vem dele. Então, se nós temos algo de bom em nós, não é por nosso próprio merecimento, é pela graça, porque Ele nos deu. Se eu tenho um desejo do meu coração de fazer algo para alguém, se eu faço algo de bom por alguém, bom dia, Ju, que alegria, que honra ter você aqui. Se eu faço algo de bom por alguém, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou muito de Deus, não. Tudo que tá bom, qualquer coisa que fluir de mim, de você que for bom, vai vir dele. Então, como eu vou conseguir amar a Deus da maneira que Ele nos ama? E aí, lá em Romanos 5 tem a chave para isso. Como eu estou dizendo, a nossa natureza é pecadora, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com heranças físicas, alguns de nós já nascemos com uma doença que herdamos, já familiar. Bom dia, Tom Lima, bom dia. Nós nascemos com herança familiares, seja elas físicas, emocionais. A gente vê, existem crianças que nascem viciadas em algum tipo de droga porque a mãe usava uma droga ou porque a mãe precisava tomar um medicamento. Então, todos nós já viemos com herança. E aí, como amar a Deus dessa maneira que Ele nos pede para amar, dessa maneira toda, dessa maneira completa. Romanos 5, no verso 5 também, Romanos 5 e versículo 5 diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. E foi derramado. Aquilo que é derramado, algo que é derramado, se essa água derramar, é porque o copo encheu, superlotou. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, não vai ser uma parte, como disse lá, com toda a mente, toda a alma, toda a emoção, vai ser um todo. Esse copo, quando o Espírito Santo vem representando a nossa vida, quando o Espírito Santo vem, ele derrama, ele transborda. É isso que o Espírito Santo faz.
Então, nós não podemos nos contentar em um dia amar a Deus, em um dia estar perto dele, em um dia querer ele, e no outro dia não mais. Em um dia confiar, em um dia ter fé, um dia ter esperança e no outro dia tá assim, está meio. Isso nunca vai nos satisfazer, mas amar a Deus com um todo, em todo tempo, todo dia, em cada situação, no momento bom, no momento ruim, e esse todo ele vai nos ter uma confiança perseverante. Hoje, a maior dificuldade, ontem uma moça me fez uma pergunta e eu achei muito bonito, uma menina nova. Ela falou assim: na sua visão, o que é que impede, o que é que atrapalha as jovens cristãs de viver o que Deus tem para ela, o que é que atrapalha? E uma das coisas que eu falei para ela foi a perseverança. Muitos de nós nos rendemos à emoção. Somos emocionais, somos bebê diante de Deus. Um dia a gente está feliz, ou quando a gente ouve sim, eu te amo, eu te quero, e aquela doideira. E aí no outro dia você ouve um não, ou algo não caminha da maneira que a gente quer, e aí a gente a gente já não tem esperança, a gente já acha que Deus não tá com a gente já acha que a nossa vida não vai dar certo, aí a gente vai lá e põe a nossa mãozinha e faz do nosso jeito. Então, é por todo dia, em todo tempo, em todo momento, é isso que Ele quer de nós, amarmos a Ele por completo. Bom dia, Ellen, bom dia, Vanusa. Olha Rio Grande do Sul aqui, ó, Parobé, Novo Hamburgo, Angelita, bem-vindas. E agora eu quero comentar com vocês um pouco do que nos impede de viver esse todo, o que nos atrapalha. Como eu disse, todos nós já viemos ao mundo com heranças, né? Já nascemos no pecado e durante a vida, cada um de nós temos um modelo familiar, cada um de nós vivemos em um meio diferente, um ambiente diferente, com pessoas diferentes e que amam de jeitos diferentes. Então, como foi dito na live do Amor do Pai, eu falei de algumas coisas que nos impedia de nos sentir amado. E hoje eu vou falar, são praticamente as mesmas coisas que na nossa vida tanto nos impede de ser amado e impede de amar a Deus. E eu quero começar falando de uma das maiores coisas que às vezes a gente não para pensar e às vezes vai parecer até absurdo para alguém. Mas tem uma coisa que durante a vida como eu falei, né, devido aos ambientes, os nossos modelos familiares, as feridas que nós sofremos, alguns foram abandonados, outros foram traídos, outros sofreram rejeição, outros foram até... tem pessoas que crescem com o sentimento de que ela nunca foi aceita, uma pessoa que às vezes a mãe tentou abortar, e a pessoa sente essa rejeição, parece que ela faz de tudo para ser aceita, mas parece que nunca é o suficiente, existe sempre um vazio. Então, cada um de nós carrega alguma marca, algo que, pelo nosso modelo familiar, algo que a gente carregou. E isso nos atrapalha de amar a Deus. Tem uma coisa que às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente fala muito de perdoar alguém, perdoar um amigo, perdoar um cônjuge que foi embora, que abandonou, perdoar um sócio, né, que te roubou, perdoar uma mãe, um pai que às vezes foi abusivo, mas às vezes na vida, uma vez a gente estava ministrando uma pessoa e ela falou assim: olha, eu tenho a minha maior dificuldade que eu venho lutando nas ministrações não é para perdoar uma pessoa em específico, não é para perdoar, não tenho problema com meus pais, não tenho problema com meus irmãos, com amigos, nada disso. O meu problema é Deus. Então, uma coisa que nos impede de amar a Deus como nós devemos amar e para desfrutar de tudo que Ele tem é a mágoa de Deus. Eu já mais de uma vez ouvi pessoas chorar e falar assim: por que Deus fez isso comigo? Por que Ele permitiu isso? Alguns de nós temos mágoa com Deus. E eu vou contar um pequeno episódio que aconteceu na minha vida e eu não me caiu a ficha, eu nunca imaginei e aí nunca passou pela minha cabeça. E até é estranho a gente pensar e entender dessa maneira: puxa, eu preciso perdoar a Deus. Deus não precisa do nosso perdão, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o próprio amor.
Ele nos ama, independente de quando a gente erra, de quando a gente fica triste com Ele, de quando a gente se magoa com Ele. Mas houve um período na minha vida, nós estávamos iniciando a igreja, e a maioria de vocês que assistem às lives sabe que meu marido é um pastor, ele, desde que eu casei com ele, ele já viajava, ministrava, e ele é um homem muito usado por Deus. E eu admirava ele solteira, e hoje eu admiro muito mais, porque hoje eu sei a vida que ele vive, eu sei como ele vive, como ele se doa para Deus, eu sei da intimidade com Deus em casa, a intimidade dele com Deus em casa. Só que o que começou a acontecer no início, quando nós estávamos no início da igreja, eu tinha as minhas feridas, né? Estava começando a ser ministrado, nosso pastor estava cuidando de nós. E eu comecei a ter a sensação que o Robson era o filho favorito de Deus. Eu entendia que qualquer coisa de bom que acontecesse comigo não era por minha causa, por mim e Deus, pelo meu relacionamento com Deus, mas era por causa dele. E às vezes eu até falava assim, quando a gente ia orar sobre alguma coisa, eu falava assim, olha, eu não tenho fé, eu não consigo imaginar isso por mim, mas se você diz que dá, eu acredito que dá. Então, eu foquei nele e foquei, né, nos dons, em como Deus usava ele, e pensava que ele era o favorito de Deus. Então, quando as pessoas se aproximavam, e às vezes, quando a gente não tem o nosso coração tratado, hoje isso não faz a menor diferença, mas muitas vezes eu me senti inferior por não fluir da mesma maneira que ele fluía, quando eu não entendia ainda a minha identidade, eu não entendia ainda o meu propósito. Por isso a importância, né, de nós sabermos quem somos, para que nascemos, porque cada um de vocês nasceu para fazer uma coisa diferente. E cada um de vocês tem a mesma importância no reino de Deus, no coração de Deus, né? Como os nossos dedos, cada um tem a sua importância fundamental. E sem um deles, nada vai funcionar normalmente. E assim é no reino de Deus. E eu comecei a pensar e ver que ele era o favorito de Deus. E no começo do casamento, quando nós tínhamos problemas, eu tinha aquela visão, né? Do homem de Deus, eu via Deus usando ele, eu via ele gastando o dia dele no quarto orando, buscando a Deus em todo o tempo. E aí, quando ele errava comigo, isso me frustrou demais, porque eu cresci sem pai. Então, a visão de quem representou Deus para mim, a visão paterna, foi o primeiro homem que cuidou de mim, foi ele. E aí, no momento que eu vi que esse homem que representava Deus para mim falhava, errava, me ofendia. Humano, gente, humano. Olha como é importante a gente conseguir separar as coisas. Então, isso me frustrou com Deus. E eu comecei a ficar magoada com Deus. Eu me senti, a palavra é injustiçada, que eu entendia que ele errava comigo e eu pensava assim, puxa, Deus revela a vida das pessoas para ele, por que não fala para ele que ele tá errado? Por que não fala que aquele jeito que ele falou comigo não estava certo? Mas quem precisava ter o coração modelado era eu. O que Deus queria era tomar o meu coração e ter a mesma intimidade que ele tinha com o Robson. O que Deus queria era que eu me sentisse tão filha quanto o Robson se sentia. E aí começou um processo na minha vida. E teve um dia que eu levei um chacoalhão de Deus e eu decidi me posicionar. E eu entendi que não era culpa do Robson, que não era culpa dele. E como todo ser humano, assim como eu erro diariamente, vou errar o resto da minha vida, ele também erra, ele também falha. E eu percebi que eu estava magoada com Deus. E teve um dia que eu olhei e eu falei assim, como Deus? Você não vê o que o cara tá fazendo? Mas aí Deus foi tão bom comigo. Nosso pastor na época, o pastor Vitor Hugo, foi cuidando, foi ensinando. E eu entendi que eu estava magoada com Deus. Eu carregava sentimentos, já coisas da minha infância, por sofrer bullying na infância, por crescer sem pai. Eu carregava dores, eu carregava sentimentos de inferioridade, eu carregava insegurança, eu carregava medos e que eu trouxe tudo para o meu casamento. E aí eu entendi que eu precisava. E eu lembro que o meu pastor falou assim, parece estranho, né? Como assim perdoar a Deus? Mas Deus realmente, ele não precisa do nosso perdão. Ele é Deus, ele é soberano. Mas nós precisamos tirar essa mágoa que nos atrapalha de amar ele.
E depois disso foi tão lindo que eu comecei a desenvolver o meu relacionamento com Deus. Aí, quando eu consegui tirar essa mágoa, pensar que ele não me amava, pensar que o Robson ou qualquer outra pessoa que tivesse um dom diferente era mais importante que eu, quando eu consegui limpar o meu coração, eu comecei a ficar mais perto dele. E aí você consegue amar, começar a dar o seu todo para ele, você começa a dar todo o seu coração, você começa a dar toda a sua mente. E é tão lindo, porque muitas vezes eu tô orando e acontece uma coisa muito legal. Nós temos o feito de amor, né? A maioria que sabe, e muitas vezes eu tô orando e Deus começa a me dar ideias. Ele começa a trazer ideias, criatividades, e eu começo a ver ele em tudo. Eu sei que coisas que veio, eu falo, puxa, não é que eu sou inteligente, não é que eu sou esperta, foi ele que fez, foi ele que me deu a capacidade de falar inglês. Estudei inglês tantos anos e tinha medo, e chegou um dia, Deus fez assim, bum, colocou um homem, o nosso pastor, e ele destravou a minha vida com amor, com amor. Então, olha como é poderoso. Por isso que aqui fala, o maior mandamento é o amor. Ele constrange, ele quebra barreiras, ele tira bloqueios que nós carregamos. Eu carregava bloqueios, mas sou o amor dele. Sabe aquele hino da Ludmilla? A doçura do seu falar amoleceu a dureza do meu coração. Quando eu ouço esse louvor, eu não aguento, porque foi isso que ele fez comigo. Quando nós começamos a entregar o nosso todo, não só um dia, mas permanecer, porque realmente tem dias que nós levantamos e nós não queremos sair da cama, mas quando nós conseguimos entregar o nosso todo, saber que tudo que vem, sabe, às vezes a gente tem uma ideia, às vezes a gente faz algo bom e a gente pensa que a gente é bom. A gente pensa que a gente é muito inteligente. Por conta dos bullying, das feridas que eu carreguei, tudo eu tinha que fazer, eu tinha que ser excelente. Eu tinha que passar pano numa casa, mas tinha que ser com álcool, tinha que ser perfeito. No meu trabalho eu tinha que ser perfeito, eu não tolerava atraso, porque eu queria mostrar para alguém que aquela criança ferida, toda menina ferida, todo menino ferido, ele se torna um adulto menino. Em muitas áreas ele vai ser menino, ele não vai amadurecer. E a gente carrega isso pro resto da vida, e essas feridas, né, esse coração de pedra que muitas vezes nós criamos para não sentir a dor. Normalmente pessoas que passam por bullying, que passam por sofrimentos, por abusos, por rejeição, elas criam um coração de pedra para não sentir dor, mas isso tanto impede ela de receber o amor de Deus e impede ela de dar o amor de Deus. Então, quando nós entendemos isso, se você carrega uma mágoa, se em algum momento você se sentiu injustiçado, você pensou que Deus não estava vendo algo que você passou, alguma situação que você viveu, ou se alguém que deveria representar Deus para você, se um pai, se uma mãe, no meu caso, meu marido, alguém que você admirava, não errou com você, falhou com você, quem sabe coisas pequenininhas, como foi no meu caso, ou quem sabe coisas grandes, coisas mais sérias, mas que manchou a imagem que Deus, a imagem como você via Deus, que seja limpo hoje, que essa mágoa caia e que ela cria como um nevoeiro que nos impede de ver Deus realmente como Ele é. Em Tiago 7,18 fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 7, fala assim: versículo 17, perdão. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus. Então, não existe nada para nos vangloriarmos, não existe nada para pensar que vem de nós mesmos. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Se a gente não está conseguindo ver ele dessa maneira, se a gente não está conseguindo entregar o nosso coração para ele, é porque algo está manchando.
o não sei o que te fizeram, não sei se te magoaram na vida, eu não sei se você foi abandonado por um pai, por uma mãe, se você foi abandonado por um cônjuge, eu não sei se foi te tirado alguém, se você perdeu alguém, se alguém faleceu e você se sentiu injustiçado com Deus, isso vem como um nevoeiro e que mancha, mas saiba que, como diz aqui em Tiago 1,17, tudo que é bom e perfeito vem dele. As coisas ruins que te fizeram, as percas que você teve, nada vem de Deus. Existem coisas que as circunstâncias da vida, as legalidades que nós damos, muitas vezes o pecado ele gera, quando nós pecamos, geramos uma legalidade, a gente dá legalidade, dá terreno para o mal trabalhar. Por isso que quando o diabo quis tocar em Jó, ele não pôde tocar, porque a palavra de Deus diz que Jó era um homem justo, ele não tinha pecado. Então, quando nós vivemos uma vida inteira, quando nós vivemos uma vida ok, uma vida santa, uma vida limpa em Deus, ela é como um guarda-chuva, ela nos protege, é a cobertura de Jesus, o sangue de Jesus nos protege como um guarda-chuva. Assim a gente ensina nas ministrações de cura para as crianças. Mas quando eu peco, quando eu erro, quando eu caio, cria um furo, cria uma passagem, que é o que a gente chama de legalidade, que o mal vem, querer colocar enfermidades, querer tomar coisas financeiras nossas, querer nos ferir. Então, essas coisas, Deus não é um Deus justiceiro. Ah, você errou? Toma aqui, vou tomar não sei o que seu, toma aqui, vai perder o emprego. Não é assim. Existem as legalidades que nós damos e o mal vem. Então, uma coisa importante a se fazer é atentar logo a isso, se arrepender, acabou. O guarda-chuva está inteiro de novo. Se arrepender, o sangue de Jesus está aqui sobre você. Então, que em nome de Jesus, esse nevoeiro de culpas, de frustrações, de percas, saia de sobre sua vida. Que a sua visão seja limpa e você consiga ver Deus como Ele é, um Deus que só faz o bem, um Deus que é perfeito, que a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável, um Deus que o amor dEle constrange, um Deus que com o amor dEle amolece qualquer coração de pedra, assim como Ele transformou aquela mulher dura, arrogante, orgulhosa e que tinha uma fachada boazinha. Ele quebrou, ele amoleceu. É isso que ele faz com a gente. O amor dele constrange, ele amolece os nossos corações. Então a minha oração é que hoje você consiga ver Deus como ele é. Esse Deus que é amoroso, esse Deus que é compassivo, esse Deus que é longânimo. Que você consiga ver Deus dessa maneira e amar ele com o seu todo. Não só um dia, não só de vez em quando, não só no domingo na igreja, mas no trabalho, no momento difícil, em meio a uma perca, em meio a uma dificuldade financeira, com toda a sua mente. Saiba que tudo que vier, toda a capacidade que Ele te der, toda a inteligência vem dEle, nada vem de nós. Tudo que é bom vem dEle, ninguém é bom sozinho. E é tudo isso por meio do Espírito Santo. Nós só conseguimos receber o amor dEle, como eu falei, em Romanos 5, o amor dele é revelado por nós e derramado, transbordado por meio do Espírito Santo. E aí, essa é a primeira face do amor. Ver Deus, amar Ele num todo, amar Ele por completo. A gente pensa, né? Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama independente de quem nós somos. Ele me ama, ele ama meu vizinho, ele ama o traficante de droga, ele ama o cara que está na prisão, que matou às vezes o próprio filho, o próprio pai. Difícil, né? Difícil pensar dessa maneira. Mas é esse nível de amor que ele quer nos levar. Ele não concorda com muitas coisas que nós fizemos. Deus não concorda, muitas vezes ele pode olhar e falar, não, Márcia, não, para, Márcia, tudo errado, começa de novo. Mas ele me ama todos os dias Deus decide me amar. Todos os dias Deus olha para mim e fala, não, eu te criei para muito mais que isso, levanta, segue, persista, continue. Todos os dias a gente precisa decidir amar como Ele. Sem restrições,
sem julgamentos e sempre disposto a estender a mão. Toda vez que eu caio, ele estende a mão e fala, vem cá. Toda vez que eu caio, ele fala, venha te ajudar, vou te levar. Peraí, não é por aí, olha para aqui, olha para lá. É isso que Deus quer de nós. Segunda face, me amar, que é a outra parte do versículo de Marcos. Vamos lá. Marcos 12, de novo. Marcos 12, 31. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Certo? Amar os outros como eu amo a mim mesmo? Tá falando sério? Eu vou contar mais uma historinha. Hoje eu tô parecendo meu pastor. O pastor Dinho, ele gosta de contar muitas histórias. Primeiro, eu não tenho como dar para os outros o que eu não tenho. Se eu não me amo, se eu tenho dificuldades em me aceitar, como eu vou dar para os outros o que eu não tenho? Como eu falei da minha história antes, né? Eu tinha minhas feridas, não sabia quem eu era, tinha problema com a minha identidade, eu olhava para mim e não conseguia enxergar o valor daquilo que Deus colocou em mim, e olhava para os outros e via o valor daquilo que tinha neles. Então, se eu não me amo, se eu não tenho convicção do que Deus colocou na minha vida, de quem eu sou para as pessoas, de quem eu sou para Deus, como eu vou repartir isso com as pessoas? Então, para mim amar os outros, para mim amar o meu próximo, né? São as 3 faces do amor a Deus, as 3 faces do amor: amar a Deus, me amar e amar os outros. Tem um livro, as mulheres aqui podem procurar, é bem legal. Se homem quiser procurar também pode ler, né? Com a visão de um homem. É do pastor T.D. Jakes, T.D. Jakes. Ele chama assim, a dama, seu amado e seu senhor. Ele fala das 3 dimensões de amor na vida da mulher, né? Amar a Deus, amar ela mesma e amar o cônjuge, né? No seu relacionamento. E hoje nós vamos falar aqui de amar o próximo, tanto o cônjuge, o filho, o vizinho, o seu inimigo, aquele que te feriu, né? Que causou, às vezes, algum dano no seu coração. Nós vamos falar disso. Então, para mim conseguir liberar essa terceira face do amor, eu preciso primeiro me amar, aceitar quem eu sou, trabalhar na minha identidade. E o que faz não me amar, o que causa, né, o que não me deixa me amar, são essas mesmas feridas que eu estava falando com vocês aqui antes, né? Feridas que nós carregamos. Às vezes nós nos comparamos, como eu fazia, me comparava com meu marido. Às vezes desde criança, a gente se compara com alguém, ou às vezes alguém nos compara. E como pais, é uma coisa muito importante, a gente está sempre alerta, nunca comparar nossos filhos. Olha, come igual seu irmão, tá vendo? Por que você não come igual ele? Olha, por que você não estuda igual seu irmão? Tá vendo seu irmão? Olha, por que você não obedece igual seu irmão? Cada filho é um filho, Deus não compara. Deus não me compara com o pastor Dani, Deus não me compara com a Adriana, Deus não me compara com a Angelita. Deus olha para cada um no seu jeito único de ser. E quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente tá colocando uma sementinha que lá na frente isso vai causar problema na identidade dele. E aí isso vai gerar frustrações, isso vai fazer com que ele busque aprovações. E às vezes uma menininha, né, que cresce sendo comparada, depois quando ela cresce, ela tem necessidade de mostrar o corpo, de fazer coisas que até fogem dos princípios dela para chamar atenção, para conseguir uma aprovação. O homem, às vezes, que foi comparado, que foi abandonado, que não foi valorizado, vai querer comprar um carrão, vai querer comprar alguma coisa para mostrar que ele venceu, que ele conseguiu na vida. Então, as feridas da vida, ela também vai nos impedir de nos amar. E o caminho para tudo isso é reconhecer. Tudo na vida, no momento que nós reconhecemos, né, vem a cura, vem as bênçãos também, porque às vezes nós temos coisas, por exemplo, os meus dons,
as minhas particularidades eu não reconhecia, mas a partir do dia que eu vi e eu reconheci isso começou a crescer na minha vida. Então, quando eu reconheço, vem a cura, vem o crescimento. Então, no momento que eu reconhecer que realmente eu carrego, quem sabe eu sou uma adulta que ainda é aquela menina, uma criança ferida que carregou isso e que não me permitiu amadurecer. Então, é reconhecer isso, se arrepender e perdoar. Se arrependeu, ou se foi você, quem sabe, que feriu uma pessoa e você não se ama por isso, porque você errou com alguém, porque você falhou com alguém, né? A gente fala tanto em perdoar as pessoas, mas também é importante você se perdoar, aceitar o perdão de Deus. A palavra diz que Ele já jogou no mar de esquecimento os nossos pecados. Então, se você entender isso, se você falar, Deus, eu tô aqui, eu recebo o teu perdão, eu me perdoo, eu aceito o teu perdão. Porque pela graça, realmente, por nós mesmos não somos merecedores, de verdade, mas pela graça, Ele conquistou isso na cruz para nós. Então, quando nós recebemos isso, quando nós aceitamos o perdão dele, o mal também não tem mais poder de ficar liberando mentiras, julgamentos e falando e essa pressão na nossa mente. Então, receba o perdão, se sinta perdoado, reconheça isso para que você consiga liberar. Se ame para que você consiga liberar o amor dentro da sua casa. Né? Uma pessoa que ela não se ama, ela não vai conseguir liberar o amor por completo na vida dos filhos, ela não vai conseguir liberar o amor por completo na vida do cônjuge, ela vai se tornar uma pessoa difícil, ela vai ter altos e baixos, sempre ela vai caminhar um pouquinho e vai retroceder. Então, que a sua identidade seja restaurada. Se você identifica problemas aqui, se você não se ama, se tem coisas que você vê em você que você não gosta, começa a buscar a tratar da sua identidade, procure alguém para cuidar de você, assista as ministrações aqui no IGVT mesmo, vai ter a ministração do pastor Jim, vai ter uma das primeiras lives aqui falando sobre identidade, procure seu pastor, procure alguém para te ministrar nessa área. E aí, você se amando, você consegue amar o próximo. E aí eu vou falar dessa parte, porque para mim é uma parte que me toca muito, falar dessa parte para mim terminar. Como eu falei, né, eu carregava tudo isso dentro de mim, essas feridas, existia uma arrogância bem escondida, existia um orgulho bem escondido, e aí a gente pensa que a gente é bonzinho, que a gente ama, mas aí eu pergunto para você, se você realmente, da maneira que você quer o bem para você, da maneira que Deus trata você, você consegue tratar os outros. Aí entra a palavra do bom samaritano. Fazer com as pessoas o que Jesus faz por você. O samaritano, ele passou, viu um homem que foi ferido, foi roubado. Ele não só socorreu o homem, ele levou o homem, ele pagou um hotel para esse homem ficar, ele deixou dinheiro para esse homem sair de lá e ir para a casa dele, ir no médico. Ele fez tudo que era preciso fazer por alguém que ele nem conhecia. Então, o amar o nosso próximo, e agora eu vou falar de um próximo bem próximo, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, tem que ser dessa mesma maneira. Sabe que na vida a gente tem uma mania de ter 2 pesos e 2 medidas. Quando é para mim, Deus, por favor, tenha misericórdia, Deus, por favor, me perdoe. E quando é para o outro, que haja justiça, que seja corrigido. E sabe quando tudo muda nos casamentos, quando tudo muda no relacionamento de pais e filhos? Quando eu paro de apontar o dedo assim e eu aponto assim. Quando em vez de ficar só procurando no outro o que é que tá errado, o porquê que o nosso relacionamento não anda bem, o porquê que eu não me dou bem com o meu filho, com a minha filha, o porquê que o meu casamento não tá bem, quando eu paro de fazer isso, ó, o que você faz, olha o que você faz, olha o que você faz, e eu olho pro que eu faço. Então, quando a gente muda o nosso dedo de direção, tudo muda. Tudo muda no nosso relacionamento com Deus, tudo muda no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, tudo muda com o nosso relacionamento com os nossos filhos. É tempo de nós buscarmos em Deus a graça de usar o mesmo peso e a mesma medida. Teve um dia, eu não sei se eu já falei isso aqui em alguma live, mas eu vou repetir, não tem problema. Uma vez,
ainda no começo do meu casamento, a gente tava passando aqui em São Paulo, perto de um metrô, e eu vi um menino correndo e um policial correndo atrás dele. Pelo jeito ele tinha feito algum furto. E eu ficava torcendo para aquele menino ser pego. Eu ficava, vai pro policial. E aquela gana da justiça, a perfeitinha, aquela gana da justiça. E não que o policial estava errado, ele estava certo, estava fazendo o trabalho dele, mas o meu coração, o que eu carregava no meu coração, aquela situação expôs o que eu carregava no meu coração, a justiça. Sabe que Deus não nos fez juízes, Deus nos fez filhos. Escreve isso, Deus não nos fez juízes, Deus nos fez filhos. Enquanto nós ficarmos na posição de juízes, nós sempre vamos ser julgados também. Nós sempre vamos carregar fardos, marcas, porque nós vamos julgar e vamos ser julgados. E naquele dia eu não percebi o quanto meu coração carregava ira, queria ser justiceiro, queria tudo ser tão certo, enquanto eu era imperfeita, enquanto eu sou imperfeita, enquanto eu também sou pecadora. Poderia muito bem ter visto, né? Tudo bem, o policial tá fazendo o trabalho dele e tal, mas sem conhecer aquele menino, sem saber exatamente se realmente ele tinha furtado alguma coisa, ou se realmente era um engano, o meu coração desejava que ele fosse pego, que ele fosse preso. E aí houve uma outra situação, alguns anos depois, acho que uns 4 anos depois, que eu tava chegando na minha casa e tinha um cruzamento com farol. E aí tava tudo parado e eu tava no carro. Aí eu parei no farol e aí eu vi o pessoal comentando, né? Eu vi um corpo, um menino novo. E eu vi aquele menino deitado. E aquilo me deu uma compaixão tão grande. E o pessoal começou a falar assim, olha, nossa, bem feito. Ele foi tentar assaltar alguém e essa pessoa que estava dirigindo era uma policial, a paisana. E ela matou ele. E o pessoal, eita, e tal. Quando eu olhei para aquilo, me veio uma tristeza no meu coração. Eu fiquei imaginando a mãe, a família, eu fiquei imaginando se ele teve um tempo de se consertar com Deus. Eu fiquei pensando por que ele se meteu naquela vida. Eu comecei a ver, nesse dia, Deus me trouxe à memória aquele outro, naqueles 4 anos atrás, quando eu vi aquele menino correndo. E eu me senti tão constrangida pelo Espírito Santo, eu me senti envergonhada. Porque eu percebi que eu já estava saindo do lugar de juiz para o lugar de filha. E como filha eu me coloquei no lugar daquele menino. Eu comecei a pensar a infância dele, quem levou ele para o crime. Eu comecei a imaginar se existia uma mãe, uma avó, um pai que orava por ele. Eu comecei a imaginar o que passou na infância daquele menino que levou ele a viver uma vida assim. E o Espírito Santo me constrangeu. E aí, isso nos faz entender o quanto de verdade é difícil amar o outro como eu amo a mim mesmo. Porque para mim eu quero misericórdia, mas para o outro eu quero justiça. Para mim eu quero compaixão, mas para o outro eu quero punição. Faça um teste com você mesmo. Sonda o seu coração. Diariamente é importante a gente testar as nossas motivações. Por que eu penso desse jeito? Por que eu desejo isso? Por que eu sinto desse jeito? Deus quer nos levar para esse caminho, de sair desse lugar de juiz e nos levar para o caminho de filho. Quando você se colocar e você conseguir viver uma vida de filho, você vai conseguir amar melhor o seu cônjuge. Você vai entender melhor o seu cônjuge. Você vai entender a sua mãe e o seu pai com atitudes que eles tiveram com você. Você vai entender aquele cara que te causou mal, aquela mulher que te feriu, que te magoou, por que ela fere tanto, por que ela fala tantas palavras amargas, o que é que tem dentro daquele coração que faz aquela pessoa ser assim? A minha oração hoje é que o Pai te leve ao lugar de filho, que você troque de cadeira hoje, que você saia desse lugar de juiz e você consiga desfrutar dessa vida maravilhosa que é de filho. Um lugar onde existe amor, um lugar onde existe perdão, um lugar onde sempre existe uma segunda chance, um lugar onde sempre existe uma nova oportunidade. Minha oração hoje é que você viva esse lugar de filho, que você consiga dar o seu todo, toda a sua mente, entrega toda essa sua inteligência, entrega todas essas suas conquistas, atribui elas tudo a Deus. Entrega essa sua voz linda quando você canta, atribua ela a Deus.
Entrega esse seu salário bom, essa sua posição na empresa, atribua ela a Deus, porque não é você que faz. As ideias que você tem, as atitudes que você toma, os ganhos que você tem, não vem de você, vem dele. É ele que te dá sabedoria para adquirir. A palavra diz que ele nos dá sabedoria para adquirir riquezas. Tudo que nós conquistamos vem dele. Um bom relacionamento é porque ele nos ensinou a ser assim. O que eu faço por alguém é porque ele colocou dentro de mim. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por esta manhã. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois. Que cada coração seja invadido pelo teu amor. Que eles sejam constrangidos. Senhor, não há nada mais gostoso que sentir o calor, aquela vergonha gostosa que nós sentimos quando você nos constrange, Espírito Santo. Quebra esses corações de pedra, troca o coração de pedra por um coração de carne. Senhor, tira a visão dos super-heróis, das super-heroínas e nos dá um coração de carne, um coração vulnerável. Você quer um coração vulnerável, um coração rendido, um coração totalmente dependente. Hoje eu oro junto com esses teus filhos e queremos entregar o nosso todo. Queremos te amar com tudo que nós somos, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas habilidades, porque foi você mesmo que entregou elas para nós. Foi você mesmo que entregou todos os nossos dons, toda a nossa capacidade. Eu oro, Senhor, para que cada uma dessas pessoas reconheçam hoje e comecem a ver nelas as habilidades que você colocou nelas e que ficaram escondidas, ficaram esquecidas, ficaram guardadas. Que elas possam ver, que brilhe como a luz do sol, Pai, as suas qualidades, as suas habilidades que você colocou dentro de cada um. Obrigado por esta manhã, obrigado pela tua companhia, obrigado por nos abraçar e obrigado por esse amor. Que esse teu manto de amor seja derramado e seja colocado sobre cada um. Que transborde para que cada família, para que cada marido, que cada filho, que cada esposa, que cada mãe, que cada amigo sinta esse amor. Seja alcançado por esse amor que vai transbordar sobre cada um desses corações. Fica conosco nesse dia, Espírito Santo. Você é bem-vindo, bem-vindo na nossa casa, bem-vindo na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Um beijo, vejo vocês daqui 15 dias. Ficam com Deus.